água é um líquido essencial à vida no planeta. Embora pareça óbvio, é sempre bom a gente lembrar que a água faz parte da composição dos organismos, sejam eles vegetais ou animais. Ela serve para dessedentação, que significa você tirar a sede, seja de um animal na produção ou do ser humano. Higiene pessoal, cozinhar os alimentos, limpeza de instalações nas produções, numa indústria. Então a água faz parte do nosso dia a dia. Mas a água, ao contrário do que muita gente imagina, ela é um recurso não renovável e que está aqui no planeta há mais de 4,5 bilhões de anos. Então ela é anterior à própria vida no planeta. Então a vida tem origem há 3 bilhões e meio de anos atrás. A água tem 4,5. Então ela é o que ela é desde que o mundo é mundo. E essa água, ela simplesmente faz um circuito na crosta. Então ela tem o que a gente chama de um ciclo hidrológico, ou ciclo da água, onde ela passa de um estado para o outro com a ajuda da energia do sol. Então ela evapora, ela forma as nuvens, essas nuvens vão precipitar na forma de chuvas ou de neve, dependendo da região, e vai precipitar sobre as águas que a gente chama de superficiais, que seriam os rios, os lagos e os mares, inclusive águas subterrâneas, que são os lençóis. Apesar de a gente achar que essa água ela é abundante, é um mero engano. Então, só a título de exemplo, eu trouxe aqui uma garrafa PET simples de água, supondo que eu pudesse colocar toda a água do planeta aqui dentro. Então, aqui nós temos 1,5 litro de água, correspondente a 100% da água do planeta. A água salgada corresponderia praticamente a toda essa quantidade, 97% do que está aqui é água salgada, então é água indisponível para o nosso consumo, para as nossas atividades. Se eu tirasse a parcela de água daqui de dentro, que equivalesse a 1% do que eu posso usar, que é a água doce, eu teria essa pequena quantidade. E é disso que a gente está falando aqui hoje, dessa água. Quem somos nós? Hoje nós somos 6 bilhões de pessoas, um pouco mais, com a perspectiva de chegarmos a 9 bilhões de pessoas até 2050. Então, 1/3 da nossa população hoje, de 6 bilhões, que seriam 2 bilhões, não tem acesso à água, nem mesmo para as necessidades básicas. E isso é uma situação extremamente alarmante, porque além da carência da água, a gente tem as doenças veiculadas pela água, as diarreias, né, e outras doenças causadas pela poluição da água, inclusive, por falta de saneamento. A água tem uma íntima relação com o desenvolvimento de qualquer sociedade, seja quando você fala nas residências, nas indústrias e na própria produção, seja vegetal ou animal. Somado a isso, você utiliza 70% da água hoje para irrigação, mais ou menos 20% para a indústria e apenas cerca de 6%, menos que 10% no consumo humano. Então, a grande vilã é a agricultura, pelo próprio sistema de irrigação que a gente tem. Falando em desperdício, que é uma outra questão muito importante, no Brasil, nós temos cerca de 40% de desperdício da água, desde o momento em que ela é captada, tratada, até a distribuição, principalmente por questões de falta de manutenção dos equipamentos, dos canos, além do consumo excessivo da população, das indústrias, né, da comunidade em geral. Então, é um problema muito sério. Então, nós chegamos num momento no mundo, que é uma questão que não é nova, mas é uma questão que ficou agora emergencial, de mudança de postura, de tomadas de decisões que não devem envolver só os pesquisadores, os governos, mas sim a comunidade como um todo, a população, porque é uma questão de cidadania, uma questão de conscientização, de tomada de atitudes. Que atitudes eu estou falando? A atitude de você reduzir o consumo, de você evitar o despejo de efluentes sem o prévio tratamento, você criar métodos alternativos de reaproveitamento de resíduos ou alguma forma de aproveitar esses resíduos que são gerados em toda a produção, seja ela vegetal ou animal, porque essa mudança de postura que vai corresponder a uma preocupação com a sustentabilidade do ambiente é uma questão que vai envolver não só você agregar valor a seu produto, porque um produto produzido com qualidade, com boas práticas de manejo, é um produto que vai ter um valor maior no mercado, é uma exigência do próprio consumidor, então você vai ter certificação do seu produto, podendo colocar no mercado alguma coisa de qualidade melhor e que se preocupou, né, durante a produção com as questões não só econômicas,
mas sociais e também ambientais. Em relação à produção sustentável, cadeia produtiva de alimentos, eu gostaria de passar a palavra para a professora Giovana, que vai falar sobre aspectos, né, das boas práticas de manejo, dos tratamentos de efluentes, dos impactos relacionados à engenharia de alimentos, né? É a produção de alimento, mas é o processamento desse alimento no final da cadeia produtiva. Obrigada. A indústria de alimentos é um setor extremamente produtivo no mundo inteiro. E essa produtividade vem crescendo ao longo do tempo por conta dos hábitos modernos que o ser humano tem adquirido de consumir alimentos processados e não alimentos in natura. Seja por falta de tempo, seja por preferência, cada dia se consome mais alimentos processados. E a indústria de alimentos utiliza grandes quantidades de água. Utiliza grandes quantidades de água tanto na incorporação da água nos alimentos propriamente ditos, quanto na manutenção de elevadíssimos teores de asepsia que são necessários na produção de alimentos, já que eles são destinados ao consumo humano, né? Então, para se ter uma ideia, em um abatedouro, por exemplo, se utiliza a água desde a recepção dos animais para lavar o local onde esses animais são recebidos, até a higienização de toda a planta, passando por desinfecção de carcaça, por processos de resfriamento. A água é realmente muito utilizada na indústria de alimentos. Com todo esse uso, são geradas grandes quantidades de efluentes. E como a Eliara colocou, os efluentes, se forem dispostos no meio ambiente sem prévio tratamento, podem causar grandes problemas, principalmente os da indústria de alimentos. Por quê? Eles têm características extremamente variáveis em função da planta de processamento, em função do produto que é processado. Porém, em sua grande maioria, esses efluentes eles têm elevadíssimo teor de matéria orgânica e matéria orgânica biodegradável. O que ocorre quando essa matéria orgânica biodegradável chega nos rios é que ela encontra muitos micro-organismos famintos, digamos assim, porque eles se alimentam dessa matéria orgânica, respiram e se reproduzem, e respirando em uma taxa mais elevada, eles acabam causando deflexão do oxigênio no rio. E o que ocorre é que esse teor de oxigênio pode chegar a zero, causando a mortandade de todos os outros seres aeróbios que estão nesse corpo d'água. Portanto, precisa se tratar, precisa se retirar a matéria orgânica presente na água residuária antes de colocá-la no rio, tanto a matéria orgânica quanto os nutrientes. Para se realizar o tratamento da água residuária, existem diversos processos, que a gente pode dividi-los em físico-químicos ou biológicos. Como as características do efluente das indústrias de alimentos, como ele possui características de extrema biodegradabilidade, nós preferimos utilizar os tratamentos biológicos, que nada mais é do que nós confinarmos micro-organismos em grandes tanques, chamados de reatores, onde esses micro-organismos, em um ambiente controlado, se alimentarão da matéria orgânica e nós poderemos então descarregá-la no corpo d'água, descarregar essa água no corpo d'água mais limpa. Entre os tratamentos biológicos, tem-se os tratamentos aeróbios e os anaeróbios. Os aeróbios utilizam micro-organismos que respiram, como nós, seres humanos, respiram e utilizam oxigênio dissolvido na água residuária. Ou seja, você vai ter que introduzir oxigênio, e para isso você vai gastar energia para a introdução desse oxigênio para ser consumido pelos micro-organismos. E existem também os anaeróbios, que são os tratamentos que utilizam micro-organismos que vivem na ausência total de oxigênio molecular dissolvido dentro do reator. Esses processos anaeróbios eles são tidos como os mais sustentáveis para o tratamento de diversas águas residuárias biodegradáveis, principalmente aquelas que têm elevado teor de matéria orgânica, como no caso das oriundas da indústria de alimentos ou da produção animal mesmo. E essa sustentabilidade ela é atribuída ao tratamento anaeróbio por diversos fatores. E eu gostaria de apontar 3 que são os principais. Os micro-organismos se alimentando da matéria orgânica dentro dos reatores, eles se reproduzem. E eles são também um resíduo do processo de tratamento de água residuária. Então, quanto menos micro-organismos se tiver ao final do processo, melhor. A quantidade de micro-organismos produzida nos reatores anaeróbios é cerca de 20% daquela produzida pelos micro-organismos nos reatores aeróbios. Então, tem-se menos resíduo ao final do processo de tratamento. Além disso, você não utiliza energia para a introdução de oxigênio nos reatores anaeróbios, já que você realmente não quer que tenha oxigênio ali dentro.
E, ademais, tem-se a produção de gás metano, que é um gás extremamente energético que pode ser utilizado para o suprimento parcial da planta ou para qualquer geração de energia necessária que esteja nos arredores desse reator. Aqui, em Pirassununga, nós estudamos, então, essas possibilidades de aplicação dos tratamentos anaeróbios para o tratamento de água residuária dos laticínios e dos abatedouros, que são as unidades produtivas que nós temos aqui na fazenda. Mas a combinação desses dois processos é a mais sustentável que nós podemos encontrar. E a ideia que a gente tenta passar para os alunos, né? A ideia de sustentabilidade, de um profissional que tem essa visão do todo e não só da produção e do dinheiro em si. A visão da importância de se preservar aquilo que nos foi dado. Então, conservar, na verdade, não preservar, né, Giovana? Que eu até havia colocado. Você preservar é você não utilizar, não encostar. Então, você tem que utilizar, mas, na verdade, fazer o quê? Conservação no ambiente. É isso aí.